Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui com vocês, dessa vez em Bruxelas, aqui na capital da Bélgica. Já convido vocês a deixarem um like e acompanharem conosco mais um vídeo aqui no nosso canal. Aqui nós estamos em um antigo mercado da cidade, um bairro muito interessante, porque é aqui, nesse ponto, que a cidade se desenvolve ao longo dos séculos, né? Uma parte mais medieval aqui, que ainda tem algumas características. Esse local, ele já foi de tudo. Aqui, por exemplo, esse obelisco, ele ficava em uma praça aberta. Depois de um tempo ele foi fechado para abrigar um mercado público aqui nessa parte de Bruxelas, e com o tempo eles fecharam de vez aqui, e hoje o local se transformou em um local multifuncional. De dia funciona um café, tem algumas exposições, e à noite isso se torna uma balada, muitas festas e tal. Então fica a minha sugestão para que vocês curtam aqui e façam a festa. Aqui nesse primeiro andar do mercado está acontecendo uma exposição bem legal e significativa, porque eles representam aqui vários artistas importantíssimos para a potência arquitetônica da cidade. Vejam só, Bruxelas tem vários exemplares Art Deco que ainda hoje nós podemos praticamente tocar. Mas o detalhe é que os artistas estão aqui representados de corpo inteiro. Parece que eles conversam com a gente. E essa exposição teve a ajuda da inteligência artificial. A partir de alguns registros de cada artista, a inteligência artificial complementou todo o seu corpo e trouxe aqui para a gente praticamente circular entre eles. Mas vejam só, em épocas passadas, a maioria dos artistas que podiam assinar as suas obras eram homens. Mas muitas mulheres também contribuíram, para todo esse acervo histórico e arquitetônico da cidade. E aqui elas também são representadas. Mas um detalhe muito importante está bem aqui na frente. Aqui é representada uma artista sem rosto. Ela não tem nenhuma feição. E esse é um exemplo que nos mostra e nos faz refletir sobre aqueles que não puderam assinar as suas obras. Além disso, tem alguns manequins femininos também que trazem essa reflexão, a força da mulher em tempos passados, mas que infelizmente eram caladas. Aqui, para os amantes de cerveja, tem uma cerveja totalmente diferente, que está aqui sendo fermentada naturalmente. Não se acrescenta nenhum fermento natural. O que tem é o fermento do próprio rio, quer dizer, tem ali uns elementos que o rio solta no ar, e aí eles colocam aqui para fermentar, captam esses micro-organismos, deixam aí fermentando durante 3 anos mais ou menos, e depois tem uma cerveja completamente diferente, próxima de um vinho branco. E aqui, exatamente nesse lugar, atrás de mim, tem uma montanha de barris ali, porque nós estamos justamente sobre o rio Sene, que passa aqui por Bruxelas, ele foi canalizado. Então nós estamos sobre ele, e assim mesmo a cerveja capta esses micro-organismos e transforma numa bebida aí muito diferente. Bruxelas conta com um importante polo museal, exatamente aqui onde nós estamos. Então visitar o Museu de Belas Artes é fundamental para entender também a história da Bélgica através das pinturas. São vários períodos importantíssimos.
1801, durante o período napoleônico, se criou aqui o primeiro museu público de arte em Bruxelas. Depois, 1845, ele ganha o status de real, isso após a independência da Bélgica. Hoje são cerca de 20 mil obras que vão desde o século XV até os dias atuais. E muito interessante porque nós podemos ter um contato com a história através das pinturas, esculturas, retratos de um tempo. Aqui nós podemos sentir a presença da arte flamenga muito potente aqui, desde os períodos que a Bélgica pertencia aos Países Baixos. Se nós levarmos aqui para os dias mais contemporâneos, temos também Magritte, um mestre do gênero surrealista. Aqui tem um museu somente dedicado a ele também, porque ele é uma figura importantíssima aqui para a história da Bélgica. Então dá para fazer aquele duo com um ingresso ali entre o Museu de Belas Artes e aqui o Museu Magritte. Muito interessante fazer essa visita aqui com o tempo, porque o museu é grande, as estruturas também são muito interessantes nessa área aqui muito qualificada da cidade. A própria estrutura aqui do local, ela nasceu para ser um museu, não foi um palácio que foi readequado com o tempo. Isso aí é bastante significativo. O preço também não costuma ser proibitivo, são aproximadamente 10 euros enquanto filmamos o vídeo. O ingresso casado sai 15 euros. Vale muito a pena porque o local é realmente importante. É a segunda vez que eu estive aqui em Bruxelas, dessa vez, felizmente, com o Felipe e com a Elisa. Da outra vez eu estive no Museu Magritte, dessa vez também. Só que dessa vez nós fomos também no Museu de Belas Artes, que realmente enriquece demais toda a história da Bélgica e dos pintores. É muito impressionante o acervo deles. Agora, do Magritte, o Magritte eu acho muito provocativo, né, como todo surrealista, e para mim ele tem um gostinho especial porque eu fiz uma pós-graduação de arte integrativa e ele foi uma provocação nessa pós também, logo com aquele quadro do cachimbo, né? Isso não é um cachimbo e nem isso aqui é um cachimbo. Mas essa provocação toda e essa clareza dele, né, de que estavam em tempos de mudança e ele precisava ser esse agente de mudança, é sempre muito bom de ver e de se sentir provocado também. Esse trecho muito bonito da cidade que nós vemos é o Monte de Arte. Aqui é a ligação entre o trecho mais institucional da cidade, na parte de cima, e aqui embaixo a parte mais histórica. Ali também há uma série de museus, tem o Palácio Real. É uma área muito interessante para se caminhar aqui e frequentar os locais no seu interno. Aqui nós vemos também uma colagem de edifícios extremamente típicos e que marcam aqui a cidade de Bruxelas. Aqui nós podemos ver um ecletismo em questões arquitetônicas. Há referências neoclássicas com ordem, simetria, detalhes neo-renascentistas, neo-barrocos, varandas em ferro, também tudo isso marca esse trecho da cidade. Nessa área aqui que se avança, os jardins, e tem também algo muito interessante que são os grafites que estão espalhados por toda a cidade. Verdadeiros murais aqui, Elisa. Ali do lado esquerdo também a biblioteca. Tudo isso marca esse trecho aqui da cidade. Muito bonito. Reparem a simetria do edifício, né? Como eu já havia dito, é um edifício já com marcas neoclássicas. Pessoal, tá todo mundo com muito frio aqui. Quem tá com mais frio? A Elisa. Agora bateu o frio. Nossa, mas tudo bem, vamos seguir. Tudo fica lindo assim, não tem problema. Quando você esteve aqui, tava muito frio também.
estava igual. Era dezembro? Não, era janeiro. Era janeiro, mas estava muito, muito frio e estava nublado ainda. Hoje está um dia lindo, está ótimo. Então vamos seguindo, pessoal. Olha só que área bonita aqui da cidade. Imaginem aqui numa época de primavera, numa época mais quente, esse jardim. Aqui nós vemos uma Bruxelas potente, né? Nessa intermediação de poderes, né? Lá para cima o parlamento, os poderes monárquicos. Estamos caminhando rumo à parte mais histórica da cidade, a parte mais medieval. Então a cidade faz essa transição aqui de maneira muito, muito bonita, de maneira muito marcante. Acho que todos que visitam aqui ficam impressionados com esse local, independentemente da época do ano. O frio é muito intenso em grande parte do ano, então as galerias são papéis fundamentais na Europa, principalmente aqui no norte. Essa galeria ela se presta a isso. A Bélgica recém-unificada queria dar um incremento arquitetônico na sua capital, e aí eles fizeram essa grande galeria no ano de 1847. A intenção era fazer um belo passeio burguês, um local protegido do clima e também muito elegante. Fachadas internas clássicas com pilastras, esculturas e uma grande simetria. Reparem também a cobertura contínua de vidro e ferro, inovação técnica desse período. Desde o século XIX, a galeria acaba mesclando vários tipos de comércios. Então, se pode encontrar aqui as chocolaterias clássicas aqui da Bélgica, também lojas de tapeçarias, restaurantes, cafés. Então tudo isso acaba se fundindo nesse local de passagem também, que agrada muito os turistas, e nos períodos de festas, né, festas natalinas, eles decoram assim de uma maneira incrível. Essa renda é muito típica da Bélgica. Aqui tem uns exemplares muito caprichados. No Brasil a gente chama de renda de biuro. Aqui eu não sei como é que é. São umas pecinhas de madeira que a bordadeira vai trocando, né? A rendeira, né? Vai trocando e vai formando os pontos. É muito bonito.